que a gente entende que é certo e errado, para Deus não existe. Entendeu? Às vezes você vai falar assim, não, mas é errado, é roubo. Tem visões e visões. Existem crenças corretas e crenças erradas. Existem crenças que te limitam e existem crenças que te libertam. Você tem que tomar cuidado com as crenças. Quando eu comecei a me libertar das crenças limitantes, eu comecei a prosperar. Entendeu? Eu, por exemplo, quando eu fui mandado embora para uma empresa, a empresa, aos meus olhos, ela me pagou tudo que ela me devia. A minha rescisão deu 16 mil reais. Eu nunca tinha recebido tanto dinheiro na minha mão como naquele montante. Chega um colega de trabalho e falou comigo assim: ei, já estou com dossiê. Tinha um livro desse aqui, ó, tudo guardado para processar a empresa. Ele, durante os 4 anos que ele ficou lá, ele foi montando prova. Ó, tá tudo aqui, ó. O cara era rápido. Ele invadiu o sistema da empresa, não botou os contra-cheques nossos lá, o ponto de trabalho. E ele falou: vão comigo. Eu entrei com medo. E eu entrei com raiva. No fundo, eu queria que a empresa me chamasse para particular. Vamos trabalhar. Esquece esse negócio. Eu falei: vamos voltar. Eu amava a empresa. Aí eu falei: eu vou lá, de raiva. Eu queria botar a empresa na parede. Aí fui conversar com o advogado e ele me orientou: não volte. Não volte, pega o seu dinheiro. Se ela quiser depois ela te contrata, você está aí. Eu já vi casos onde a empresa, quando precisa, contrata do mesmo jeito. Eu não vou conseguir um emprego. Olha a crença limitante. Eu não vou conseguir um emprego, vai ficar sujo, a empresa vai falar para outra empresa. Não existe isso. Não existe isso. A empresa não consulta com outro professor. E aí, eu fui orar a Deus, porque a rescisão deu 155 mil. A minha rescisão deu 16. Depois do processo, julgado, o juiz julgou, o advogado conversou, e prova para lá, e prova para cá, a empresa foi condenada a pagar 150 mil. Você sabe quanto que a empresa ofereceu? 100 mil. Se ela ofereceu 100 mil, você acha que ela estava correta, não está correta? Aí eu falei com o advogado: pelo amor de Deus, aceita, é muito dinheiro. E calma, vou pedir 150. Se você perder, eu quero 100. Já viu o pobre quando quer pegar dinheiro? Não, aceita lá os 100 mil. Calma, rapaz. Vou pedir 150, nós vamos ganhar. Pois ele pediu 150, ele ganhou. E depois de corrigido foi para 155 mil. Irmão, não tem coisa mais valorosa do que a ação trabalhista. Oi? Aumentou. Corre o juro de 1%. Quanto mais tempo fica na justiça, mais ganha. Mais roda. Aí o dinheiro que paga. Aí o que acontece? Aí o crente militante falou o quê? Não, esse dinheiro é desonesto. Como desonesto? Eu primiciei, eu ofertei. Aliás, parte desse dinheiro a gente tinha capital para abrir igreja. Que dízimo de caiu na minha mão 80 e poucos mil. O governo leva a beirada, que sempre leva. O INSS ficou 37 mil. Advogado comeu 45, o contador levou 5, todo mundo ganha. E sobrou 80 mil. O que eu quero dizer com isso? Certo e errado. Aí eu fui falar com Deus. Que eu estava com medo daquele dinheiro. O Senhor falou comigo assim: mais errado estaria o juiz que julgou a causa. Ele não é autoridade? Bota na conta dele. Então, toma cuidado com crença. Que o religioso, ele tem muita crença e ele às vezes deixa de prosperar porque ele crê numa coisa que aquilo, por exemplo, os adventistas, eles não trabalham no sábado. Crença, é o que eles acreditam. O muçulmano não trabalha na sexta. Fala agora aos ouvidos do povo, cada um ao varão, e pede seu vizinho, a cada um ao vizinho. Aos vizinhos, né? A mulher pede a vizinho, os varões pedem ao vizinho. Ouro e prata. O Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios. Ou seja, o Senhor foi lá e tocou o coração para que eles dessem simplesmente, emprestassem. Empresta aqui seu carro, esse novo aí que está na garagem, está aqui
deixar eu falar. Tipo assim, entendeu? E eles deram vaso de ouro, vaso de prata. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, diante dos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite sairei pelo Egito, pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva, que está detrás da mó. A mó é uma pedra de moinho, uma pedra grande, onde eles moíam tempero, trigo, né? E todo primogênito dos animais. Quando você vai assistir filme de Faraó, esse negócio, aí quando fala essa cena aqui, aí aparece um bebê. Faraó segurando uma criança, bebê, recém-nascido. Aí te confunde, porque você acha que primogênito é toda criança pequena. E primogênito pode ter 40 anos, 50 anos. Entendeu? Então primogênito é aquele que nasceu. Toma cuidado com o que é primeiro, em tocar no que é primeiro. Tudo que você toca que é primeiro tem um peso. O seu filho primogênito tem um peso. Quando você pega o seu salário, que você faz com ele primeiro, tem um peso. Então, se você decidiu que você vai consagrar a primeira parte ao Senhor, isso tem um peso. Então, oferta de primícia tem nada a ver com dízimo, é uma oferta específica. Eu costumo dizer, eu costumo pregar aqui, que o que faz enriquecer é a primícia. Pastor, mas eu estou dizimando. O que acontece na minha vida se eu dizimar? Naturalmente, aquilo que faria você perder o patrimônio vai parar de perder. Tem aquelas coisas que você vai... Porque, imagine uma pessoa que tem um patrimônio na casa. Se ele se endividar demais, ele vai chegar ao ponto de ter que vender a casa para poder pagar as dívidas. Não é isso? Então isso não vai acontecer. Talvez você nem fique rico, mas o seu patrimônio que você já tem está protegido, porque a finalidade do dízimo é proteger o patrimônio. Pastor, mas eu não quero só viver do que eu tenho, eu quero ser uma pessoa bem próspera. E tem gente que acha que é errado ser rico, tá? Não, pastor, eu estou satisfeito só com o que eu ganho. Se Deus não me der pobreza, também não precisa me dar riqueza, desde que me faltam as coisas. Essa pessoa é egoísta. Parece humildade, não parece? Na verdade ele é egoísta. Quer estar só pensando? Não, pastor, eu quero que Deus me coloque muita grana, mas é muito. Qual a finalidade? Eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero ser uma mão que abençoa os outros. Eu quero poder ajudar a comprar cesta básica, ajudar o pobre. Não, se você tem riqueza, tem muito dinheiro, você bate uma laje para a pessoa, você tira a pessoa da miséria. Você gera emprego, você abre uma empresa. Você tem muito... A pessoa, quando ela tem recurso, ela é mais rápida para tomar decisão. Você compra um terreno, faz um prédio com várias kitnets, aluga barato para quem está precisando. Tem tanta pessoa que precisa alugar uma casa barata, às vezes não tem uma casa no bairro. Você vai ser essa pessoa que vai empreender, vai comprar um terreno, vai construir, vai colocar um kitnet e vai alugar ali por R$500. Essa pessoa vai glorificar a Deus, faz bem feito, faz com carinho, bota um porcelanato, faz uma coisa com, sabe, com excelência. E você tem dinheiro, você não está preocupado com dinheiro. Vai dar um conforto à pessoa. Isso só pode quem tem o quê? Riqueza. Quem já foi numa agência de carro, dessas tipo Toyota, Versa, Renault, quem já foi? Levanta a mão, deixa eu ver. Só eu que vou lá, irmãos, pelo amor de Deus. Agência de carro, que vende carro novo. Lá, você já foi, né? Lá. Nunca foi, Marcelo, você já foi. Misericórdia. Não faz isso não, irmão. Vai lá, tira um dia e vai lá. A Toyota lá em Vila Velha, de vez em quando eu vou lá. Irmão, é impressionante. O que é riqueza? Você chega lá, tem um leite queimado, tem uma cozinha. Tem um leite
queimado, leite queimado, é delícia. Tem um café, tem um bolo de cenoura, tem uma torrada, tem um café puro. Aí você fala, quanto que paga? Não paga nada. Mas como assim? Isso aqui deve ser cobrado, não paga nada. Ar-condicionado. Você pode sentar para assistir televisão, tomar um café. Ah, mas é obrigado a comprar alguma coisa? Não precisa comprar nada. Não, vai lá, entra no carro, sente cheiro. Fala assim, Senhor, eu não aceito menos que isso na minha vida. Bota a mão e fala, eu profetizo. Pastor, isso funciona? Funciona. Só que Deus não vai te dar o carro outro dia, vai amanhecer um carro lá na sua porta aqui lá. Ele vai te fazer você acordar mais cedo. Você vai montar uma empresa, você vai prosperar e vai ter recurso para comprar um carro. Vai te dar uma ideia de negócio. É assim que funciona. Mas voltando lá ao café, você chega lá e toma, por que eles podem? Porque eles são ricos. Geram riqueza. E outro, quem vai comprar um carro lá, não vai comprar carro 10 mil. Já tem embutido o preço do carro, que não paga. Ambiente gostoso, ambiente de gente que próspera. E por reciprocidade, você acaba querendo comprar uma peça, até você ter carro. Então vou levar aqui uma peça, que vai que eu tenho um carro no futuro. Imagine você montando o seu lar. Aquilo vira uma ideia. Você fica assim, não, eu quero ter uma loja, eu quero ter um negócio, vou colocar um cafezinho para servir para as pessoas que vierem, não vou cobrar nada. A gente faz isso aqui na igreja, irmão. Pouca coisa que a gente faz isso aqui na igreja para ofertar. Excelência. Sabia que isso aqui lá fora em Portugal é cobrado? Você que quer ir para Portugal, se prepara, qualquer coisinha lá é cobrado. Lá não dá de graça, não. Até um aperto de mão eles cobram. Aperto de mão, você pode sentar. Lá em Portugal, você está louco. Oi? Mas quem foi me conta. Lá não é nada, tem nada de abraço lá não. O português é muito seco, muito fechado. O brasileiro que é mais caloroso. Então tudo que for primeiro, toma cuidado para você não tocar no pé do Senhor. Deus valoriza a Bíblia fala bem assim, Deus valoriza o primeiro relacionamento. Ele chama de o romance da mocidade. Quando a gente se apaixonou e casou, a gente fez um laço. Foi o primeiro cônjuge, né? Isso aí tem um valor, tem um peso. Às vezes a pessoa faz um plano e depois ele desfaz, mas o Senhor está contando com o plano que você fez. Primeiro filho, eu falei até aqui semana passada que tem pessoas que a vida dela não prospera porque tudo que ela vai fazer no meio do caminho dá errado, meio que para. Aí você tem que descobrir se lá no passado ela não fez aborto. Porque o aborto amaldiçoou o quê? Dali por diante a vida dela vai ser sempre um aborto. Começa a faculdade, não termina. Começa o emprego, tem um pouquinho demitido. Abre um negócio, quebra. Vai construir uma casa, deixa pela metade. Isso não é normal. Tem que começar e terminar. O Senhor está falando bem assim, ó, eu vou matar todos os filhos que saíram primeiro. Na Bíblia diz que toda alma primogênita ela é do Senhor. Para que Israel pudesse ficar com os primogênitos, eles tinham que resgatar, comprar. Oi? O quê? Deus está pegando de volta. O que é dele, ele está pegando. O primogênito é dele. Então Deus está pegando de volta. Haverá grande clamor, versículo 6, em toda a terra do Egito, o qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Porque imagine na sua rua alguém que está chorando porque um ente morreu. Agora você imagina em todas as casas uma pessoa que morreu. Um clamor, um choro. Né? E aí tem aquele detalhe, tem aquela criança que morreu pequena, tem aquele que já era adulto. Em todas as casas havia pranto e choro, porque todo mundo estava com um filho morto. E essa praga, ela foi anunciada.
Moisés chegou e falou: a última praga é esse aqui. Agora você imagina os egípcios que viram as 9 se cumprir e sabiam o quê? Que a 10ª também ia se cumprir. E a decisão estava na mão de quem? Faraó. Aí eu vou pegar uma adendo, porque é sempre bom a gente estar falando isso aqui. Toma muito cuidado que você aperta o dedo na hora de votar, porque você acha que não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual você decidiu que o que ela decidiu cai sobre você. Porque independente se o egípcio dissesse que não concordava, era quem que decidia? O líder, o faraó. Estava sobre ele que tinha que deixar o povo embora. Por mais que todo o Egito concordasse com Moisés, estava na mão de quem? Do faraó. Aí você às vezes, sem ter muita, eu acredito que por inocência, você vai lá e escolhe um líder para ser seu presidente, para ser seu prefeito, e você não investiga, não sabe quem é esse cara. E às vezes o cara até é um cara de gente boa, mas toma cuidado se a fé dele é maligna, se ele concorda com o mal, se ele demonstra que faz o mal, que acredita nos espíritos, que faz trabalho de feitiçaria para ganhar o voto. Ah, pastor, não tem nada a ver não podemos misturar. Faz isso, faz. Depois você não pode chorar, você não pode orar a Deus e falar: Senhor, está apertado os impostos, as coisas estão ficando caras. Mas se não for assim, você não fez lá, ó, o voto seu não foi para essa pessoa, você não escolheu o voto dele. Tu tem que tomar muito cuidado, irmão. Porque quem vai colocar o anticristo no poder é o povo. É bom sempre estar falando isso aqui. Quem vai eleger o anticristo como governante mundial? Ah, pastor, mas eu não vou colocar. Você vai escolher um líder. Nós vamos ter eleição esse ano para prefeito. Você vai escolher o seu prefeito. O seu prefeito vai apoiar o quê? Um governador. Um governador apoia quem? Um presidente. Esse presidente vai entregar o poder no anticristo. Por isso que é importante você entender de política. Ah, eu não gosto de política. Mas quem gosta está mandando na sua vida. Está decidindo quanto é o salário mínimo, está decidindo quanto vai prestar o gás, quanto custa a gasolina. Pastor, que gasolina? Nem tem carro. Mas tudo que movimenta o país é por gasolina e diesel. Para chegar o arroz na sua casa, tem que vir para o meio rodoviário. O preço do óleo diesel, o preço do combustível, impacta diretamente no preço das coisas. Então você tem que tomar muito cuidado. Político tem muito a ver com o quê? Com religião, com a sua fé, o que é honesto, o que é direito. Eu não gosto do Marco Mal. Não gosto. A minha fé não bate com a dele. Ele como cristão para mim não é exemplo cristão, mas o meu voto é dele. Por quê? Porque como político, ele é bom. A gente não tem que votar em crente político, tem que votar político que é político. Porque às vezes bota os crentes lá e, sabe, está acostumado com o poder, com o dinheiro, e se vende. Então, a decisão estava na mão de Faraó. Versículo 7: mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Agora, havia uma condição. Havia uma condição. Vamos ver que condição era essa? Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. Ele está contando isso para Faraó. O Faraó bateu o pé, que ameaçou o filho de morte. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Tem aquela oração que a gente faz para ganhar o cônjuge da gente, para ganhar o ente da família. Aí o Senhor fala assim: pregue para ele, ore por ele, jejue por ele. Aí você vai fazer tudo isso aí você vai pregar para a pessoa vai saber de Deus nada. Aí você fala: Senhor, eu fiz o que o Senhor falou.
Calma. Olha Deus falando com Moisés, você vai lá fazer, você vai lá e fala com o faraó, mas já vou dizer para você, ele não vai te ouvir. O coração dele está fechado. Tipo assim, você fosse Moisés, você está fechado, por que eu vou falar? Você entende que tem coisa que Deus faz que a gente não precisa entender, só obedecer? Não tenta achar sentido que não faz. Tem coisa que Deus pede que não faz sentido. Tipo, eu tenho que pegar, eu tenho que Deus me dá algo e eu pego e dou para alguém. Por que eu não dou dinheiro para a pessoa? Você entendeu? Quer dizer, só Deus faz isso. Deus te abençoa para você abençoar alguém. Por que não abençoa a pessoa direto? Porque tem um propósito em passar pela sua mão. E Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Agora é o 12, a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Falaram a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos vossos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só cordeiro com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, que o cordeiro não podia sobrar, tinha que ser totalmente comido. Então, para não ter desperdício, tinha que fazer o quê? Comer todos. Se ficasse, se sobrasse, tinha que ou queimar ou enterrar. Isso aqui, irmão, já é uma grande prova de fé. Porque no Egito não tinha cordeiro. Quando você vai ver aquela passagem do José, ele orienta aos seus irmãos a falar com seus pais, a seu pai. Se Faraó perguntasse qual era a profissão deles, que não era para falar que eles eram pastores de ovelhas, porque as ovelhas eram mal vistas. Ser pastor de ovelha no Egito era o quê? Sinal de maldição. Não era bem visto. Então o José, ele orienta aos irmãos não dizer que eles eram o quê? Pastor de ovelha. Então no Egito não tinha o quê? Ovelha. Pelo menos aparente. O que o Senhor pede para eles? Cada casa faz o quê? Sacrifica um cordeiro. Quanto custa um cordeiro hoje? Cabrito? 700 quanto? R$1.000? Aí você vai deixar os irmãos bem sem graça. Cabritinho, 3 pau. Vou deixar 1.000 para não ficar muito pesado para os irmãos. Vendido, de repente estava na promoção. Você sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está falando assim: vocês vão me ofertar R$1.000. A Giovana vai ofertar 3, porque dela é 3.000. Dela é cachê. Ele está pedindo uma oferta de R$1.000, R$3.000 para um escravo que mal tem o que comer, que mora de favor, que trabalha pela comida. Se Deus não é homem, não é? Como que ele faz isso? Você entende que Deus, para libertar, enriquecer, ele primeiro pede uma oferta? Que quando você está lendo aqui, pede a eles matar um cabrito, parece que está lá na casa deles o cabrito, parece que está um galinho no quintal. Vai lá pegar o galinho e mata. Não, é um cordeiro, um cabrito. Quantos de vocês vai numa festinha em casa e mata um cabrito lá? Oh, chegou o vizinho, mata uma beboi. Ninguém mata, né? Não, para os irmãos entenderem. Que se eu falar aqui um garrote, a oferta ficou mais cara. Está entendendo? Que é o garrote. Eu estou querendo que ele chegue aqui na galinha, de repente chega no porco, aí chega no cabrito, aí está bem, está indo. Porque se eu falar, irmão, é um boi.
Deus está pedindo um boi, novinho, um garrotinho, para um pobre. O que eles eram no Egito? Escravo. Nem salariado eles não eram. Eles não tinham salário. Eles tinham o quê? Eles tinham só a casa e a comida. Trabalhava de segunda a segunda. Só tinha um domingo à noite para descansar. E outro dia o quê? Tijolo, carregar pedra, serviço pesado. E o que Deus está falando com eles? Moisés, desce lá e pede o povo trazer. Cada família me traz um garrote, um boi. Eu estava aqui no cabetinho para ver se vocês, estavam mais alegres. Está entendendo o que Deus faz? E por que Deus faz isso? Porque quando Deus está te pedindo uma coisa, Ele já sabe que Ele vai prover e vai te abençoar na mesma proporção. Grava uma coisa que eu vou te falar. Se você falar com Deus, eu vou ofertar ao Senhor, qualquer coisa, você vai ser abençoado. Agora, o que vai fazer você mudar de vida é quando Deus te pedir algo. Ana chegou e falou para o Senhor assim: eu quero tanto filho. Deus não pediu, mas ela falou: eu quero tanto filho, que o primeiro que o Senhor me der, eu te devolvo. E nem falou em ter mais. Ela só queria o quê? Tirar dela essa maldição de não ser mãe. Ela falou bem assim: se o Senhor me der um filho, um único filho, eu te devolvo ele. Eu só vou esperar o menino desmamar. Mais ou menos 9 meses, 1 ano no máximo. Vou ficar 1 ano com ele. Depois que ele desmamou, eu entrego lá para o sacerdote tomar conta. Deus não pediu a ela, pediu? Ela foi e ofereceu de próprio punho. Ela ofereceu, Deus aceitou e deu ela mais 5 filhos. Abençoou ela com mais 5. A Abraão, Deus pediu o quê? O único filho que ele tinha. É Deus que pede. Como Abraão decidiu dar o que Deus pediu, Deus fez dele pai de multidão. É muito importante você entender quando Deus te pedir algo. Porque Deus pode te pedir a terça, a quinta e domingo para Ele. Consagra esses 3 dias. Você fala: qual a diferença? Está no que Deus pediu. Então, quando Deus te pede algo, Ele está querendo te dar uma bênção, ou te abençoar de forma gigantesca, naquilo que Ele te pediu. Deus não é muito de pedir, irmão. Mas quando Ele pede, se prepara para entregar, porque é grande quando Ele te pedir. Então, agora você imagina Moisés chegando para o povo e falando assim: aqui, chegou um boleto para vocês aqui, cada um vai comprar um boi. O quê? Pega fiado, faz um boleto. Eu sei que chega uma mão um boi para matar. Pegar o sangue desse boi, vamos ver aqui. O cordeiro ou o cabrito, tá vendo? Será sem mácula. Um macho de 1 ano, a qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Não está de manhã não, tá? De manhã ou de tarde? É que eu falei. Tem coisa que Deus deixa livre. Tem coisa que Deus fala o quê? Marca a hora, marca dia. Ele fala do jeito que quer, que cor que quer, qual o tamanho. E quando eu me decido fazer isso, é que eu estou sendo fiel. Por que a Bíblia diz que fala que Moisés era homem fiel? Porque ele exatamente como Deus falava daquele jeito. Não, coloca aí. Não pode. O Senhor falou que tem que ser desse jeito, aqui tem que ser desse jeito. É assim que tem que ser, tem que ser. Tipo assim, o culto profético que a gente faz do sábado a cada 4 meses, Deus não me pediu para fazer todo sábado ou a cada 4 meses. Ele me pediu um culto, o primeiro culto. E não podia ser na quinta, tinha que ser no sábado. Não podia ser de noite, tinha que ser de tarde.
E outra, não era culto de pregação, não era culto de dança, era culto de quê? Revelação. Foi ou não foi uma benção? Foi ou não foi? Engraçado que as pessoas que pedi, eu continuo pedindo isso para ver, eles não vêm. Tinha uma irmã que eu fui falar com ela, o Senhor falou, Senhor, eu preciso de ferramenta, o Senhor vai falando, vai ciclando. Tinha uma irmã que eu falei com ela assim, você vai? Vou, pode contar comigo. A outra falou comigo, eu vou orar. Eu falei assim, essa não vai não. Vou falar que vai orar porque eu não quero ir. Aí eu falei, Senhor, o Senhor mandou eu abrir. Eu fiz a minha parte, está organizado, está aberto. Quem convence elas agora é o Senhor. Na última hora, irmão. Uma falou que ia, a outra, eu consegui convencer uma, sabe, botaram obstáculo, sabe, botaram barreira, não dá para ir, tem ônibus. Eu falei, irmã, eu dou um carro, o carro te leva e te busca. Eu separei um carro da minha frota só para isso. Para levar e trazer. Aí elas se animaram e vieram. Eu hoje posso até fazer a mesma coisa. Não vem. Porque quando Deus tem um negócio, as coisas fluem. É por esse versículo aqui e todo o resto da Bíblia que eu não vejo ceia sendo de manhã. Eu não sei como é que os pastores tiraram que pode fazer de manhã a ceia. Porque se o pão não pode ser com fermento e o suco de uva não pode ser com fermento, por que tem que ser de manhã? Isso aqui fala que é à tarde. Não, eu não consigo. E olha que até com os que eu estudo e respeito, eles falam também de manhã. E ele fala, ensina, eu falo, não vejo isso. Pode ser que amanhã eu mude, mas por enquanto eu não vejo. Se está escrito à tarde, eu vou fazer que hora? À tarde. Não é à noite? Até que ao entardecer, quando falar entardecer, depois das 18, depois das 17, porque na roça, escurecer cedo. Não é? Agora nesse período de verão, 5h30 de noite. E tomarão do sangue, agora sim, e tomarão do sangue e poloão ambas as ombreiras na verga das portas. Eu vou te explicar por que Deus fez isso. O Senhor falou assim, vocês vão pegar o cordeiro, vão matar o cordeiro, vão tirar o sangue dele, vão pegar um sopro, que para nós aqui seria uma palha, algo para poder pintar. Não tinha pincel, pega alguma coisa, uma esponja. Hã? O sopro é tipo um mato, né? E era para eles fazer o quê? Pintar os umbrais da porta. Por quê? Os egípcios, eles tinham as gravuras nas portas. Eles colocavam várias escritas, crendo eles que essas escritas em egípcio impediam que os espíritos entrassem para dentro da casa. Então eles tinham falsas portas, porta falsa, que é só um umbral. Lá em casa tem duas. Que de um cômodo para outro não tem porta, só tem o quê? O mar, umbral, porta falsa. Só que eles colocavam o quê? Escritas nessas portas. O que o Senhor está falando com eles? Vá lá e apaga o que está escrito, porque a proteção está no meu sangue, não quis escrever. A proteção está no meu sangue, na minha obediência, não no que eles acreditam. O Senhor nessa 10ª praga estava atingindo mais uma crença dos egípcios. Agora você imagina, você chegar dentro da casa de alguém católico de pé roxo, e pegar aquela Bíblia no Salmo 91 que está cheia de gosto de cocô de bicho, de pombo, de mosquito, e falar com ela assim, olha, pode fechar essa Bíblia que não tem poder nenhum de te proteger. O que ela vai fazer com você? Hã? Manda ela tirar a santa, que tem umas casas que tem uma santa. Quando eu era criança, eu morava com a minha mãe, a gente era criança, minha mãe tinha um altarzinho lá dentro de casa. Era minha mãe e meu pai. E quem que botava aquela santinha, mãe? Mesmo? Lembra mais não? Existe umas lâmpadas chamada pera, já viu aquela lâmpada? Tipo uma velhinha assim? Quem já viu? A gente chama ela lâmpada, é tipo uma perinha, ela é tipo ela é tipo uma símbolo da velha, é uma lâmpada mesmo, vermelha. Meu pai tinha um altar daquele, uma santa lá dentro. Todo dia 18 horas ela acendia. Ela acho que eu não lembro disso mais.
chega para o católico que acredita que aquela santa protege e manda ele tirar. O que você vai arrumar com ele? Faz o seguinte, você que é um crente verdadeiro, que jejua e consagra a sua vida, no dia da romaria dos homens, vai lá no meio da romaria e fala: arranca isso aí que você não protege nada não. Sai daqui, Satanás. Duvido você não tomar uma lixa dos católicos. Por quê? Eles acreditam que aquilo protege. Eu estou tentando ilustrar para vocês a cena, trazendo para a nossa realidade, o que eles estavam fazendo, o que os egípcios iam fazer. Imagine que eu acredito que alguns israelitas tentou convencer os egípcios a obedecer. No livro, naquela novela Os 10 Mandamentos, da Record, ilustra bem essa cena. Que como havia, a gente acredita, né? Não está escrito, mas a gente acredita que teve israelita que não creu, e teve também egípcio que creu, porque a Bíblia diz que saiu junto com os israelitas o que? Uma mistura. Os egípcios que estavam mais próximos de quem? Dos israelitas, ouviram e creram, porque tipo assim, eu não quero perder meu filho, deixa esse farol doido para lá, e se renderam, né? Tipo assim, eu fico imaginando ele chegando na porta dos egípcios. O que a gente precisa fazer para evitar? Aí olha Moisés, vocês têm que matar um cordeiro, que era, irmão, a gente que é crente parece uma coisa até de Deus, né? E mas imagine você lá no seu quintal, passando a faca no pescoço do bode, do cabrito, do boi, passando na porta, o que o seu vizinho falar? Olha lá, não quer quem está fazendo a bomba. Olha lá o despacho lá, falei com você. Olha lá, eu vou matando, olha, estou matando, estou fazendo despacho ali. Não parece que é despacho? Não diga, irmão. Crente macumbeiro. Puxaria. Das pesadas ainda. Imagine você na sua casa, na sua família, cantando os atabaques lá, batendo tambor para louvar lá, e de repente o vizinho olha do lado, olha lá, macumbeiro, passando sangue na porta, tampando as escritas sagradas dos egípcios. Os espíritos vão ficar perturbados, porque eles acreditavam que aquelas escritas na porta protegiam o quê? Dos espíritos mal entrar dentro da casa. E é justamente isso que Deus queria afetá-los. Porque na casa que tinha o sangue, o anjo destruidor pulou. Diga comigo assim: o anjo pulou. Essa palavra pular significa Páscoa. A palavra Páscoa significa pular. De repente quer dar investido, porque na Páscoa tem coelho, né? Porque coelho pula. Só pode. Porque da onde você vai tirar